Eu quero que tire essa luz direta de mim, mano. Pode ser essa aqui, ó. Isso, tá ótimo assim. Aí eu consigo vê-los. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nos reunimos mais uma vez como igreja, como família, como corpo, para que o Senhor continue a fazer em nós aquilo que o Senhor tem feito de forma processual, que é transformar as nossas vidas. Te louvamos por essa igreja, te louvamos pela vida dos nossos pastores, te louvamos pelos pastores que pastoreiam, e que o mesmo Espírito, Senhor, que opera aqui neste lugar, em nós e através de nós, possa estar também naquele lugar, na vida do pastor Dani, na vida da pastora Gabi, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nos últimos tempos eu tenho falado para vocês da experiência que eu tenho tido com o Senhor em relação à palavra, à pregação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor me chamou para isso. Nesses últimos tempos, o que eu tenho visto é como se eu estivesse num funil, sem possibilidade nenhuma de correr ou sair daquilo que o Senhor tem para mim. Obrigado, Jack. Mas nos últimos tempos o Senhor tem bagunçado tudo quanto eu tenho anotado, escrito, feito. É impressionante que essa última semana eu sabia, desde o domingo que eu pregaria hoje, e eu busquei pensar em algo que o Senhor quisesse trazer hoje aqui. E a semana passa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você ora, você busca, e você não tem nada de fato. Aí chega sábado, não tem como, né? Eu tenho o meu tempo com o Senhor, sempre faço isso, e fico no quarto, às vezes o dia todo. E aí fiz algumas anotações, e como eu sou aquele que manda aquela postagem no sábado de manhã, eu tenho que pensar no tema. Cobrar o pastor Renato, cobrar o pastor Dani, a pastora Gabi. Vocês precisam me mandar o tema para fazer a arte, é fácil. Mas quando sou eu que vai pregar, eu falei, Senhor, eu não tenho a palavra, o que eu vou fazer aqui? Fazer o banner genérico que a gente chama? E aí o Senhor começou a falar no meu coração algumas coisas, mas que bom que fosse o Senhor falando e a gente anotando o esboço todo, né? Mas não é assim. E depois que eu mudei o banner ainda, continuei no quarto. E ontem à noite, eram umas 10 horas, eu saí do quarto. E essa madrugada, acordei 1h30. E pensando na palavra, começou a vir algumas coisas para mim. Que não é que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. Mas ia para o caminho diferente. Só que nos últimos tempos eu também tenho aprendido o quanto confiar em Deus em relação a isso. Inclusive a palavra que eu coloquei aqui, propósito ou performance, fala diretamente comigo. Porque se não é sobre performance, então a dependência é muito maior. Então eu trouxe alguns pontos, eu vou falando aqui, e seja o que Deus quiser.
esses últimos tempos, inclusive no nosso jornada eu falei sobre paternidade. E não existe versículo para mim que fale mais sobre isso do que Romanos 8,16. O versículo diz assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos seus filhos. Quando a gente olha para esse versículo, há outras tantas coisas que aparecem para mim aqui. Há uma revelação profunda nisso aqui. A primeira é de filiação. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos seus filhos. A segunda é paternidade, somos seus filhos. A terceira é o canal de comunicação. O Espírito dele testifica ao nosso espírito. E quando tudo isso aqui é entendido por nós, de fato é compreendido por nós, nós temos uma outra coisa revelada aqui, que é a identidade. Se nós sabemos quem Deus é como Pai, e se nós nos entendemos como filho, porque por muito tempo eu imaginei que apenas conhecer a paternidade de Deus seria o suficiente, até que eu percebi que não. Porque ainda que o Pai te chame, me chame de Pai, se você não se compreender como filho, ainda assim você não vai ter entendido nem mesmo a paternidade de Deus. E quando isso aqui está compreensível para a gente, então a gente tem em nós a identidade. E a partir daqui, a partir deste ponto, nós temos diversas palavras bíblicas, onde o Senhor fala a respeito da filiação, de que somos seus filhos. E aí fala como filhos precisam pensar, como filhos devem agir. Então quando essa revelação vem a nós dessa forma, nós começamos a olhar para o mundo numa ótica diferente. João 4,24 vai dizer que Deus é Espírito. E Ele importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então é necessário compreender isso aqui para que a nossa adoração seja uma adoração em espírito. E não qualquer adoração. Na verdade, creio eu que a maioria dos nossos cânticos, e eu não falo nós como igreja aqui, mas é muito fácil para nós, inclusive como igreja aqui, no momento de adoração, como tivemos agora há pouco, é muito fácil nós abrirmos nossos olhos, começar a olhar outras coisas, continuar cantando a letra, mas aquilo não ser mais adoração. É fácil de acontecer isso. Porque a adoração tem a ver com identidade. Eu só consigo adorar de fato quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei de onde vim, para onde eu vou, aonde eu estou. Aí a adoração é genuína, é verdadeira. E a adoração também precisa ser eterna. Os nossos olhos, quando adoramos ao Senhor, precisam ser os olhos voltados para a eternidade. Porque a adoração não é aquilo que eu faço aqui no momento de culto. A minha vida precisa ser adoração. Tudo quanto eu faço é adoração. Então isso muda muito a nossa maneira de enxergar, inclusive os nossos cânticos. Nós começamos a expressar ao Senhor a partir dessa perspectiva de uma maneira diferente. A nossa entrega a Ele é diferente. O nosso tempo com Ele é diferente. O nosso tempo em família passa a ser adoração. Porque nós somos isso aqui. E não estamos em algum momento nisso aqui. Então a igreja, o tempo de estarmos na igreja, ele é muito pouco. Para a gente querer entender que a adoração é isso. Adoração é a vida.
Então nós temos a partir desse versículo as revelações de filiação, de paternidade, esse canal de comunicação que é espiritual e eterno. E nós temos também a identidade, que fala pra gente o tempo todo quem a gente é. Que diante desse mundo frenético, onde rótulos são colocados diante de nós, ou a nós rejeitamos tudo isso porque nós sabemos quem nós somos. E como filhos nos colocamos. Então quando apontam para nós com qualquer palavra ou rótulo, que não seja aquilo que um dia Deus, o nosso Pai, falou para nós rejeitamos. Mas é muito fácil também a gente pegar essas mentiras e trazer para nós como verdades. Dependendo do lugar que nós estamos. A filosofia moderna e o antropocentrismo vai dizer para nós: conheça-te a ti mesmo. Mergulhe em você mesmo e conheça-te. De certa forma não está errada, mas o que eles estão falando aqui é que você precisa se conhecer independente de Deus. E esse é o problema. E esse é o problema porque dentro das igrejas hoje, inclusive, há uma filosofia barata onde o mergulho em si mesmo tem sido mais importante do que o mergulho em Deus. Este Deus que diz quem eu sou. Então eu deixo de ouvi-lo, meu Pai, meu Criador, e passo a ouvir aquilo que o espelho fala para mim, quando eu olho para ele. Esse é um ponto de maior dificuldade dentro das igrejas, de maior perda de identidade dentro das igrejas. Acreditando nisso, a gente começa a mergulhar em nós mesmos e nós começamos a ser o centro de todas as coisas. O homem como centro de todas as coisas. Nós descentralizamos Cristo, o único que pode falar para nós mesmos quem nós somos. E o problema é que quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos também a voz. Nós podemos continuar gritando. Nós podemos continuar entendendo de forma errada que a autoridade é sobre o tom de voz. Mas sem identidade nós também perdemos a voz. E tem um ponto aqui que é crucial. Porque todas as coisas em Gênesis capítulo 1, verso 1, foram criadas a partir da palavra. O Deus criou todas as coisas a partir da palavra. O Evangelho de João vai dizer que neste momento em Gênesis, na criação, estavam ali os três personagens da criação. O Pai que fala, o Espírito Santo que cria, que produz. Mas tem também o Filho, que embora não tenha o nome Jesus, no capítulo 1 de Gênesis, a fala do próprio Deus é o Filho. Então, se todas as coisas são feitas através disso, a união entre Pai, Filho e o Espírito, qual é a importância da minha e da sua voz? Porque se aqui foi assim em Gênesis, em Ezequiel não foi diferente. Capítulo 37, quando Ezequiel é colocado diante do vale dos ossos secos, o trio continua presente, Pai, Filho e Espírito. Mas aí, essa Trindade Santa mostra o porquê criou o homem. E agora, em vez de eles falarem, ele fala para o homem: fale você. Há poder e autoridade nas nossas palavras, na nossa fala. Somente filhos conseguem compreender isso. É por isso que as nossas orações não podem simplesmente ser, eu falo bastante com a Fá em casa, por vezes
Eu passei por situações, eu vi que eu estava entrando nesse lugar de doença de alma, de aflições na alma. Eu percebi que as minhas orações, que não são erradas, mas as minhas orações singelas, em voz baixa, não era o que o Senhor queria para aquele momento. Foi um tempo em que eu aprendi que a autoridade na voz nos coloca diante de guerras vencidas. E isso foi tão grandioso para mim, que eu começava a orar em voz alta. E quando eu ia perceber, tinha passado 2, 3 horas. Mas foi exatamente isso que me fez vencer coisas em mim, e guerras espirituais, que quando eu as venci, eu nunca mais fui perturbada por elas. Então a autoridade na nossa voz, como filho, sabendo a nossa identidade, ela precisa também ser ouvida pelo mundo espiritual. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. As nossas guerras espirituais, por vezes, não são sutis. E é necessário que nós saibamos com quem nós estamos lidando. E a autoridade que nós carregamos. Quando nós perdemos isso, eu tenho lido esses dias sobre Mateus 5, onde a palavra fala que nós somos sal e luz. Quando nós perdemos esse poder de salgar, de temperar, de transformar ambientes, a palavra diz que nós somos pisados pelos homens. Mateus 24, 35 vai dizer: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras, o Logos, não passará. Eu não sei o quanto você tem expressado isso, o quanto você tem usado dessa ferramenta sua, que Deus te deu. Vivi falou agora há pouco da possibilidade de perder a voz. E às vezes a possibilidade de perder a voz é o que dá a nós o testemunho de compreensão do que é de fato a voz. Nós só nos damos conta do quão é importante aquilo quando nós estamos prestes a perder. E a partir dessa identidade que nós temos em Cristo, nós podemos levantar a nossa voz com ousadia e com autoridade, declarando sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos, sobre a nossa casa, a proteção que só vem daquele que tem identidade. E outro ponto interessante é que nos evangelhos, este Jesus, com toda a sua identidade, começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Eu vindo para cá, eu fiquei pensando o que aconteceu com Jesus, dos 12, maior de idade, na cultura judaica, aos 30 anos. Porque mal se fala sobre ele. E nesses pensamentos eu fui compreendendo que é necessário que no chão da vida, das nossas questões mais singelas e simples do dia a dia, não é no domingo na igreja. É necessário que nós olhemos para esse tempo, este ponto onde Jesus ficou desaparecido, e entendamos o quanto ele foi forjado também neste tempo.
Às vezes Deus tem promessas grandiosas para nós e eu creio nisso, cada uma delas. Mas a gente imaginar que quando eu estiver neste lugar da promessa cumprida, aí sim, eu estarei cumprindo o meu propósito, nós nos enganamos muito com isso. Se nós desconsideramos os lugares que o Senhor nos coloca para moldar a nossa fé, moldar o nosso caráter, por vezes usando o nosso casamento para nos fazer amadurecer, para fazer-nos olhar para nós mesmos e vermos em nós o quanto ainda precisa ser moldado, o quanto ainda precisamos ser transformados. Ou no trabalho, onde tem uma pessoa que consideramos que é usada pelo diabo para testar a nossa paciência. E aí, nós temos certeza que o Senhor nos colocou lá. Mas nós começamos a perguntar ao Senhor: e essa pessoa, Senhor, quando você vai tirar daqui? Quando na verdade o Senhor também a colocou lá, porque precisa trabalhar coisas em você. Nosso coração é trabalhado no dia a dia. Os sorrisos e os abraços que nós damos na igreja são maravilhosos no nosso tempo de comunhão. Mas você sabe como é a sua segunda-feira? E onde Deus te colocou, você pode prestar culto a Ele. Do jeito que está. Com todas as questões. Você pode prestar culto a Ele. Jesus, enquanto com seu pai, carpinteiro José, Ele não se precipitou em fazer ali pequenos milagres. De repente, para que a clientela aumentasse. Não, Ele viveu no chão da vida como tinha que viver. O que eu quero dizer para você é que os lugares que o Senhor coloca a mim e a você são laboratórios. De transformações, por vezes sim de caráter. Por vezes sim de pensamentos. Por vezes sim para equilibrar suas emoções. Por vezes sim para entender, fazer você entender o quão você necessita dele. Laboratórios. Onde Ele está desenvolvendo em mim e em você o caráter necessário. Trabalhando em nós os pontos necessários. Para que quando chegarmos neste lugar de propósito, nós estejamos de fato prontos. Se o Senhor tem falado para você sobre te colocar numa grande empresa, glórias a Deus por isso, mas se você chegar lá sem absorver, além das questões espirituais, o empreendedorismo, é bem possível que você chegue lá e se quebre. E as promessas do Senhor para nós não são para nos colocar em lugares e ver a nossa ruína. Muito pelo contrário. Nós fazemos de tudo para que as dores em nós, a pastora Tabata esses dias esteve aqui pregando sobre isso. Nós fazemos de tudo para que as dores em nós seja no mínimo transferida mais para frente. No mínimo. Se nós confiamos que Deus de fato tem direcionado as nossas vidas, se nós acreditamos nisso de verdade, então nós precisamos entender que o lugar que Ele tem colocado nós é
para que nós sejamos trabalhados por Ele. Então não é sobre sair de onde você está, a não ser que Ele fale, é claro. Mas é sobre compreender o que você precisa ser nesse lugar. Cristo, Jesus, na sua identidade. Jesus, na sua identidade. Operava milagres, principalmente ali em João. Tem pelo menos 7 versículos que falam sobre isso. E aí ele falava a parte do milagre que ele fazia, ele falava, eu sou. Então ele multiplica os pães em João 6:35 e diz, eu sou o pão da vida. Que parece que ele está fazendo algo, e quando ele faz algo, ele, nossa, eu consegui. E consegue falar que a identidade dele é aquilo que ele fez. Mas não, porque antes disso, diz que ele fazia tudo quanto via o Pai fazer. Cristo, sem pecado algum, ele não entra nele mesmo e fala da identidade dele a partir dele mesmo. Antes de ele começar o seu ministério, ele foi batizado nas águas, o Espírito desce sobre ele, e a voz que sai do Senhor Deus, este é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Se Jesus falou quem ele era a partir daquele que ele ouviu do Pai, o que diria eu e você? Onde nós estamos forjando a nossa identidade? A quem nós estamos ouvindo? Para dizer quem nós somos de fato. Ele cura um cego e depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele ressuscita Lázaro e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem a identidade dele forjada no Pai. E aí tudo quanto ele faz, e isso é importante demais. As palavras, ou a palavra usada tanto na criação de todas as coisas em Gênesis, quanto a palavra usada aqui com Jesus, embora aqui esteja em hebraico. E a palavra também usada lá em Ezequiel 37, que citei aqui, é a mesma palavra. Naba ou Nabá. Presta atenção que a palavra usada por Deus, ela não muda quando é usada pelo Filho, mas ela também não muda quando é usada pelo homem, como eu e como você, chamado Ezequiel. Jesus estava sempre se firmando pelas palavras. Ele não estava se descobrindo através daquilo que ele fazia. É que a identidade dele estava tão ligada ao que ele falava, que essa palavra naba, ela não consegue separar a pessoa do que a pessoa fala. É como se nós falássemos aqui, por exemplo, que Espírito Santo e a Bíblia são coisas diferentes. Quando na verdade a Bíblia é a palavra de Deus. E é impossível desassociar de Deus. Então a palavra naba é justamente essa. Ela não desassocia quem está falando do que está falando. É por isso que Jesus fala com todas as letras, depois que faz os seus milagres, que Ele é aquilo que Ele fez. Mas isso para nós também é pedagógico.
tudo quanto nós falamos precisa estar totalmente forjado à nossa identidade, fundido à nossa identidade. Não existe possibilidade de separar. Então a palavra declarada, ela se alinha com a identidade e nos dá autoridade sobre aquilo que falamos. Esse é o significado da palavra Naba. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu já vi muitos cristãos considerando que, graças a Deus, não vivemos mais o tempo de lei. Graças a Deus, agora temos a facilidade do tempo da graça. Eu penso que pessoas que falam assim não compreenderam o que é a graça. Porque em Mateus 5, 6, essa graça que é sobre nós vem com um peso muito maior do que era a lei. A lei era só fazer. Você pecou? Faz um sacrifício, oferece uma ovelha, oferece um carneiro. O que por vezes nós não entendemos é que no tempo da graça, o carneiro, a ovelha somos nós. Não é mais sobre oferecer algo para o Senhor, é sobre se oferecer, é sobre se entregar. Quando nós não temos uma identidade forjada no Senhor, a gente procura fazer considerando a performance para o Senhor. Nós não paramos, a nossa vida é uma loucura. O tempo todo buscando entregar alguma coisa ao Senhor. E aí Ele vem com essa palavra: eu quero obediência, eu não quero sacrifício. E por vezes nós fazemos tanto para o Senhor e não recebemos de volta aquilo que pensávamos que receberíamos. E aí entra alguém vindo de uma outra denominação ou nunca conheceu o Senhor. Essa pessoa começa a se entregar de uma forma tão natural. E a gente vê avanços nessa pessoa que não vemos em nós. Por que isso? Porque não é sobre sacrifícios. O salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Deus não rejeita. Não é sobre performance. É sobre entrega genuína. Mateus 7, 22 e 23 vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Em outras palavras, versão Vitor Nogueira, muitos chegarão diante do Senhor e falar: nós performamos tanto no Teu nome, Senhor. E a resposta dele vai ser: vocês performaram. Vocês usaram o meu nome para performar, inclusive. Mas vocês não buscaram intimidade comigo. Vocês não buscaram relacionamento comigo.
apóstolo Paulo, pelo menos em 3 passagens, ele vai se autodeclarar escravo do Senhor Jesus. Eu paro para pensar o porquê um homem como ele, na estirpe dele, se coloca diante de homens que sempre o respeitaram. O apóstolo Paulo era respeitado pela religião judaica, mas não só, era também respeitado pelos romanos. E a minha pergunta é, o que esse homem viu quando encontrou Jesus, ao ponto de sair desse lugar e se autodenominar escravo de Jesus? Porque talvez isso é o que nós precisamos buscar. E o que nós sabemos acerca dessa passagem em Atos é que ele perdeu a visão. E se ele perder a visão para o mundo aqui, a visão espiritual dele foi aberta. E para mim foi exatamente isso que mudou a vida dele. E o anseio dele pela presença desse Deus que ele conheceu nesse lugar foi tão grande que ele continuou buscando. E teve um momento em que ele narra que, sem querer ser maior do que os outros, ele narra assim: eu conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas este homem viu coisas inefáveis, inexplicáveis. Por vezes nós precisamos de quedas como essas, que nos tira de lugares altos e nos põe no chão, mas aos pés de Cristo. Nem mesmo a alta performance ministerial substitui um coração íntegro e entregue. O propósito divino deve ser o nosso foco. Por isso que esse mundo trabalha com tantas questões para tirar a nossa atenção. Já falei em outro momento aqui, é por isso que precisamos tomar cuidado se o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo acerca de Demas, que o abandonou. As palavras dele são maravilhosas. Demas me abandonou amando o primeiro século. Em outras palavras, tudo que existia naquele primeiro século, século primeiro, foi o que ganhou o coração de Demas. Quando nós estudamos um pouquinho sobre o primeiro século, o que tinha naquela época de fato, se comparado com o que temos hoje, no século 21? Outros tantos altares foram levantados. Outros tantos deuses foram criados. Outros tantos senhores foram criados. Mas se Demas abandonou Paulo e o propósito dele pelo século I, o que seria de nós? Segunda Coríntios 12, 9. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: a minha graça te basta,
Palavras do Senhor a ele: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes é este lugar de fraqueza que nos mantém no lugar que nós precisamos estar. E só a graça dele já basta. Nós queremos por vezes sair desse lugar. Nós queremos ganhar lugares e por vezes até holofotes, quando não estamos preparados para isso. Há um holofote sobre a vida de Paulo, conhecido nos céus, na terra e no inferno. Mas o que faz ele não perder a identidade dele? O que faz ele fazer para o Senhor sem querer performar? O que faz ele se colocar como escravo do Senhor? Que o fez deixar a performance que lhe dava todo o reconhecimento da religião judaica e admiração das autoridades, e se autonomeado como escravo de Cristo. É interessante também porque Jesus não levantou alguém para escrever também nas Escrituras repreendendo Paulo. Afinal de contas, alguém falar assim: eu sou escravo de Cristo, nem para o nosso tempo, nem para aquele tempo era algo legal a se dizer. Porque esse Jesus foi conhecido como Senhor, mas nunca chamou ninguém de escravo. Por que Jesus não repreende Paulo? Assim como ele também não repreende João. Quando João vai escrever os evangelhos, e aí ele puxa a sardinha para ele, fala assim: e aí o discípulo que Jesus mais amava chegou no túmulo. Porque Paulo e porque João não foram repreendidos pelo Senhor? Eu não sei o porquê, mas talvez seja por isso. O fato é que o Senhor sempre deixou claro que os que o seguiam, os que o serviam, eram filhos. Não existia filho maior, filho menor. Para o Senhor aquilo ali estava resolvido. Mas tem outra questão, porque essa é a perspectiva do Senhor para conosco. Agora, a nossa perspectiva, nossa para com o Senhor. Porque se eu falo, eu sou o discípulo em que Jesus mais ama, talvez não seja porque de fato Jesus me ama mais do que os outros, mas é pelo fato das minhas experiências pessoais com Ele. Ter dado a mim o privilégio de falar isso. Eu não sei como você se sente amado pelo Senhor, mas eu me sinto tanto que eu me considero mais amado. É por isso que Paulo, penso eu, não fora repreendido pelo Senhor nesse sentido. Jesus poderia chegar em João e falar: que é isso, João, que você está espalhando por aí? Mas o sentimento de Jesus para com João era igual a todos os outros discípulos. Só que o coração de João em relação ao mestre era diferente. E quando nós estamos nesse lugar, de João, é gostoso de estar. É o melhor lugar para estar.
Mas maiores entregas e maior intimidade também vai custar mais. João era o único diante de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus olha para ele e fala assim: ei, João, eis aí Maria, tome ela como tua mãe. O Senhor nos chama para uma intimidade que traz ou nos leva também a um lugar de responsabilidade. E a esses o Senhor confia, inclusive a doação da sua própria mãe. João, cuida dela. Eu entrego ela a você, cuida dela. A responsabilidade da vida dela é sua. Então a identidade forjada, ela nos leva a um lugar de responsabilidade. Não é um lugar apenas de prazeres, principalmente os prazeres momentâneos. Se você deseja esse lugar como eu, o Senhor vai te pedir coisas. Há 2 semanas atrás o Senhor falou algo comigo aqui, no culto que a pastora Tabata pregou. E eu percebi que ele estava falando isso para mim há pelo menos 9 anos. Ele falava sobre entrega e eu me entregava. Mas eu sabia que não era aquilo que ele pedia. Era mais. Você quer intimidade com o Senhor? Entregue tudo o que você tem e tudo o que você é. Talvez não te peça o que pediu para mim. Talvez o seu tudo não seja o meu tudo. Mas o fato é que enquanto nós tivermos alguma coisa nas nossas mãos que ainda impede o lugar de intimidade, o lugar onde a nossa identidade é forjada, se nós tentamos negociar esses lugares, se nós tentamos negociar esses laboratórios que o Senhor tem nos levado, provavelmente é porque ainda não estamos prontos. Quanto maior é a falta de relacionamento, maior é a tentativa de performar. Nós queremos performar porque a gente sabe que falta algo. A gente sabe que falta entrega. É por isso que na maioria das vezes nós queremos performar. E o que o Senhor tem para nós hoje não é sobre performance, é sobre compreender o propósito. E se misturar a Ele com toda a intimidade que Ele disponibilizou a nós. Fique de pé no seu lugar.
Talvez essa palavra nem seja para terminarmos com uma oração de algo acontecendo entre nós, como o Senhor faz aqui quase sempre. Mas certamente é uma palavra totalmente reflexiva. E não é nem sobre o que foi falado aqui hoje apenas, mas é sobre você se atentar ao que o Senhor continuará falando a você durante essa semana. Se você tem feito muito para o Senhor, pergunte para Ele se é isso que de fato Ele quer que você faça. Só não troque a intimidade por isso. Eu amo trabalhar na igreja. Eu amo trabalhar na igreja. Eu sempre me envolvo. E isso não deve ser nenhuma desculpa para amanhã se procurar o pastor Dani. Falar, pastor, eu não quero mais servir na igreja. Porque agora é só intimidade. Não é sobre isso. Você é maduro. Eu sei que você está entendendo. A questão é que aquilo que você desejar fazer, que arder no seu coração para fazer, faça com o propósito correto. Não faça para mascarar a falta de entrega. Feche seus olhos. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Você sabe Por viver só pra mim mesmo, o que falta em você em relação à intimidade com o Senhor. por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o Às meu vezes o Senhor pede algo a nós a ti. e depois Ele fala, eu não quero. Envolto em tua presença, Igual Abraão em relação a Isaac. aos teus pés O fato é que o seu coração quero estar, precisa compreender que isso que você tem dificuldade de entregar é o que mais rápido precisa ser entregue. É exatamente isso que tem distanciado você de relacionamento com o Senhor mais profundo. Não vim atrás de bênçãos, Jesus.
Jesus, não deves nada. Traga à memória, eu sei que isso tem ganho o seu coração nesses momentos. Mais do que tu. Traga à memória e coloca diante do Senhor aquilo que tem impedido Só quero a ti. um relacionamento mais profundo com Ele. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. É uma manhã para você revisar as suas prioridades. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos pela adoração, nós te agradecemos pela palavra, por aquilo que o Senhor trouxe a nós. Nossos corações saem daqui hoje, Senhor, tomados pela Tua presença de uma forma diferente. Que essa semana nós saibamos, entendamos mais sobre um grau maior de entrega. Nós cancelamos as performances. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso tempo de intimidade, de relacionamento profundo. Nós queremos Te conhecer de forma mais profunda, Senhor. Nós queremos andar contigo na nossa semana. Nas coisas mais singelas, mais pequenas, nós viemos te ver. Nós viemos sentir a Tua presença de forma tangível em nós e em tudo que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus.